Assim como é comum acontecer com os grandes personagens da história, a figura de Napoleão Bonaparte, general que governou a França entre os anos de 1799 e 1815, está rodeada de mitos, falácias e controvérsias. Enquanto alguns o veem como o salvador da jovem República Francesa e guardião dos ideais revolucionários de 1789, outros enxergam nele um tirano que, apesar da baixa estatura, tinha mania de grandeza. Mas quem será que está certo? Bom, talvez todos eles. Napoleão nasceu na pequena cidade de Ajaccio, em Corso Ajaccio, no sul da ilha de Córcega, um ano depois da ilha ter passado do domínio italiano para o domínio francês. Os Bonaparte não eram lá uma família muito rica, mas estavam longe de serem pobres. E como o pai de Napoleão fazia parte da corte de Luís XVI, eles até que tinham alguma influência no local. Ainda criança, o pequeno Bonaparte foi enviado à França pelos seus pais, um ano depois da ilha ter passado do domínio genovês para o domínio francês, a fim de que ele estudasse as artes militares. Passou 5 anos em uma escola do interior e em seguida foi para Paris, onde terminou seus estudos. Pode-se dizer que esses não foram exatamente os anos mais felizes da vida de Napoleão. O menino tinha uma dificuldade tremenda para aprender francês e era alvo frequente de bullying por conta de sua origem estrangeira. Quando saiu da escola militar de Paris, Napoleão ingressou no exército francês. E ali o talento do rapaz se fez evidente. Sua carreira foi meteórica. Antes dos 30 anos de idade, ele já ocupava o posto de general e foi encarregado de liderar as tropas francesas contra os austríacos no que seria hoje considerado o norte da Itália. O sucesso da campanha fez com que Napoleão conseguisse forçar a Áustria a assinar um tratado, entregando à França seus domínios nos Países Baixos e no que hoje seria considerado a Itália. Conta-se que nessa ocasião, quando o imperador austríaco fez menção a reconhecer a República Francesa, Napoleão teria dito: "A República não precisa do reconhecimento de ninguém. Ela existe como o sol no céu, azar daqueles que não veem." Daí em diante, Napoleão virou um ídolo na França. O sucesso das campanhas militares lideradas por ele transformou o exército na única instituição da qual os franceses ainda podiam se orgulhar. A crise tomava conta do país. Boa parte da população vivia em estado de miséria e o governo do diretório não tinha habilidade nenhuma para lidar com esse caos. Isso sem falar que o país estava mergulhado numa guerra civil e sob ameaças constantes de invasões das potências monarquistas vizinhas. E eis quem entra em cena de novo: ele, Napoleão. Elevado ao cargo de cônsul, Napoleão desinstituiu o diretório e concentrou seus poderes em suas mãos. Agora ele era a pessoa que podia decretar as leis, nomear ministros, embaixadores, oficiais do exército e até os juízes da França. Canhões, espadas e baionetas levaram o general ao poder, mas que fique claro que ele também soube usar muito bem a pena e o papel. Napoleão adotou uma série de medidas importantes enquanto foi cônsul. Estabilizou a economia francesa, deu terras aos camponeses, reorganizou todo o sistema educacional do país e, de quebra, ainda combateu as facções monarquistas que ameaçavam as conquistas da Revolução. E, claro, usou e abusou da propaganda. Acharam que propaganda era coisa de americano. Olha Napoleão aqui, desencantando. Foi um ditador, é verdade, mas um ditador comprometido com os ideais revolucionários de liberdade e igualdade. Um de seus feitos mais importantes foi o Código Civil Napoleônico, que instituía, entre outras coisas, o fim dos encargos feudais, a liberdade religiosa e a separação entre a Igreja e o Estado, e a igualdade dos homens perante a lei. Por outro lado, Napoleão retirou os direitos das mulheres, permitiu a escravidão nas colônias francesas e instaurou um regime pesado de censura contra os meios de comunicação do país. Vai entender. Passado o tempo, o consulado já não era mais suficiente para ele. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador dos franceses. Ou melhor, ele mesmo se coroou imperador. O Império Napoleônico transformou completamente o mapa da Europa. A França entrou em guerra contra a Inglaterra, que já era sua arquirrival, contra a Áustria, a Prússia e a Rússia. Tipo, todo mundo que tinha. Desmantelou um antigo Sacro Império Romano Germânico, invadiu a Espanha e invadiu Portugal. Até o Brasil sofreu com as consequências das ações de Napoleão. Sabe aquela história lá da família real portuguesa fugindo aqui para a colônia, para o Brasil? Então, Napoleão. A França parecia imbatível. Em terra, suas tropas derrotavam uma a uma as potências estrangeiras. O exército francês acabou ficando desacostumado a perder e quase todo o continente europeu estava em suas mãos. Mas ainda faltava a Rússia. No verão de 1812, Napoleão prepara-se para invadir o país dos czares. Juntou 600 mil soldados, mais de 1.500 canhões e partiu. Só que o que ele não esperava era chegar lá e encontrar
nada. Os russos haviam adotado a tática da terra arrasada. Basicamente, enquanto as tropas de Napoleão avançavam, os russos recuavam, destruindo tudo aquilo que pudesse servir como recurso ao exército inimigo. Só para vocês terem noção da dedicação do povo russo, eles chegaram até a incendiar parte da própria capital deles. E a situação piorou ainda mais com a chegada do inverno. Com frio e fome, e tendo que marchar em um país enorme como a Rússia, o exército francês foi derrotado e Napoleão praticamente escorraçado de volta para a França. Com o exército enfraquecido e a sua moral abalada, ficou fácil para as forças monarquistas da Europa tirarem o imperador do trono. Derrotado na Batalha das Nações, Napoleão foi exilado na Ilha de Elba, mas posteriormente conseguiu fugir de lá e restaurou seu império. Mas as condições já não eram mais as mesmas. Depois de apenas 100 dias no poder, Napoleão foi novamente derrotado, desta vez pelos ingleses, na Batalha de Waterloo, e assim forçado ao exílio em uma ilha no meio do Atlântico chamada Santa Helena, onde morreu alguns anos depois. Napoleão Bonaparte foi de fato um homem notável, um general brilhante, um governante habilidoso e um indivíduo inspirador, embora um tanto megalomaníaco. Segundo um grande filósofo que o viu pessoalmente, ele era o espírito do mundo a cavalo. E não tinha carro naquela época, né, pessoal? O século XIX encarnado. Foi também uma figura extremamente contraditória, um defensor ferrenho da revolução que ele mesmo governou como um tirano. Espalhou por toda a Europa os ideais de liberdade e igualdade através de uma série de guerras imperiais. Antes dele, vários outros já haviam feito o mundo estremecer, mas ninguém até então havia começado de baixo como Napoleão. Ele foi o primeiro a se tornar imperador por seu próprio mérito. Tanto é que a partir disso foi até construído o mito napoleônico, o homem que faz a si mesmo. Olha só! Os americanos também não criaram um conceito bem parecido chamado self-made man? Será que foi coincidência? É difícil avaliar se o seu legado foi bom ou foi ruim. Mas uma coisa é certa, depois de Napoleão, a Europa nunca mais foi a mesma. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da história, deixa o seu comentário dizendo o que você achou legal. Se você não gostou da história, também deixa o seu comentário dizendo o que você não achou legal. Não esquece de deixar o seu joinha e para mais detalhes, se inscreva no Revisão, um canal muito louco.